Vamos continuar lendo o livro Fácil sobre Reiki. A última aula foi sobre um auxiliar, Shujiro Hayashi, que auxiliou muito Mikao Uzui. Então vamos continuar, vou só recordar os 5 princípios. Só por hoje mantenho a calma, só por hoje sou sem preocupações, só por hoje sou grata, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou amável e gentil com todos os seres. Vamos ver agora a continuação de origem do Reiki, a senhora Hawayo Takata, nascida na Ilha das Flores de Kauai, Havaí, arquipélago anexado em 1898 ao território dos Estados Unidos. Takata era filha de camponeses imigrantes japoneses. Trabalhava como boia fria na cultura de bambu e de cana-de-açúcar. Lecionou em uma escola religiosa de primeiro grau e foi governanta de uma residência onde permaneceu por 20 anos. Aos 35 anos, desenvolveu um problema pulmonar e um tumor abdominal. Em 1935, resolveu viajar ao Japão para notificar seus pais sobre a morte de sua irmã e tratar-se na clínica Maeda, em Akasaka. Na viagem de barco, a qual durou cerca de 10 dias, descobriu-se que, além do problema pulmonar e do tumor abdominal, Takata estava com pedras na vesícula e problema no apêndice. Logo após sua chegada, foi internada para se submeter a uma cirurgia. Já na sala cirúrgica, minutos antes da operação, Hawayo ouviu uma voz afirmando várias vezes: a operação não é necessária, a operação não é necessária, a operação não é necessária. Senti então que haveria outro modo de se curar. O médico, ao ser comunicado do aviso, cancelou a operação e indicou para um tratamento de Reiki na clínica Shina no Maki, do Dr. Hayashi, onde começou a receber tratamentos diários. Em 4 meses estava totalmente curada, havia ganhado 5 quilos e aparentava ser 10 anos mais jovem. Durante sessões de Reiki, Takata não entendia como as mãos daquelas pessoas que a tratavam podiam esquentar tanto, e chegou a procurar pilhas escondidas nos kimonos dos reikianos que a atendiam. Takata decidiu aprender o Reiki e concordou em permanecer no Japão para trabalhar na clínica de Reiki todos os dias ao longo daquele ano. Recebeu o nível 1 de Reiki na primavera de 1936. Ela tratou muitos casos diferentes com sucesso e aprendeu que para tratar o efeito seria preciso remover a causa. Cumpridas com êxito as exigências impostas para o primeiro nível, Takata recebeu treinamento do segundo nível e ficou devendo $500. Voltou em seguida ao Havaí, até então sem a intenção de profissionalizar-se no Reiki. Em outubro de 1936, instalou-se com sua família em uma casa em Hilo, onde durante 10 anos funcionou seu primeiro consultório. Hawayo recebeu em sua casa
a visita do Dr. Hayashi e de sua filha, os quais durante 6 meses permaneceram no Havaí, proferindo palestras e dando demonstrações sobre o reiki. Em fevereiro de 1938, antes de Hayashi deixar o Havaí para voltar ao Japão, este comunicou a seus alunos que Takata, a partir daquele momento, era mestra de reiki formada por ele. A senhora Takata praticava reiki no Havaí e se tornou uma mestra muito conhecida. Viajou por muitos lugares do mundo ensinando e tratando com reiki. Ela era uma poderosa curadora e atribuía o sucesso de seus tratamentos ao fato de que aplicava muito reiki em seus clientes. Devido às exigências legais americanas para o funcionamento de consultórios de medicina alternativas serem muito rígidas, a senhora Takata retirou do ensino do reiki as massagens e os movimentos percussivos. Deixou apenas o TAT, ou seja, a cura por imposição de mãos. Somente em 1970, a senhora Takata começou a iniciar mestres de reiki. O gravíssimo incidente entre Japão e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial trouxe um vácuo para a história do reiki, já que as autoridades americanas, quando ocuparam o Japão, proibiram as práticas da tradicional medicina japonesa. Se hoje podemos receber e praticar o reiki, devemos isso à senhora Takata, que continuou o legado de Sensei Uzui, de Hayashi Sensei, e foi a responsável pela disseminação do reiki no Ocidente. Somente em 1998, o reiki chega ao Brasil através de Claudete França. Vamos continuar no próximo encontro falando sobre o reiki ativo. Mas vamos nos concentrar e colocar nossas mãos em direção ao chakra coronário, vendo o primeiro símbolo se instalar aí. Agora na direção do chakra frontal. Chakra laríngeo. Chakra cardíaco. Chakra solar. Chakra umbilical. Chakra básico, a pontinha da coluna. Símbolo do reiki nas mãos. Os joelhos, os tornozelos, o dorso dos pés, na planta dos pés. Símbolo do reiki bem grande à frente, atrás, à esquerda e à direita. Estamos dentro da energia reikiana, utilizando o símbolo número 1 do reiki. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Procure praticar o reiki, se auto-aplicar e auxiliar as pessoas também, aplicando à distância. Fique com Deus. Vamos continuar lendo o livro Fácil sobre Reiki. A última aula foi sobre
um auxiliar, Shujiro Hayashi, que auxiliou muito Mikao Usui. Então vamos continuar. Vou só recordar os 5 princípios. Só por hoje mantenho a calma. Só por hoje sou sem preocupações. Só por hoje sou grata. Só por hoje trabalho honestamente. Só por hoje sou amável e gentil com todos os seres. Vamos ver agora a continuação de origem do Reiki, a senhora Hawayo Takata, nascida na Ilha das Flores de Kauai, Havaí, arquipélago anexado em 1898 ao território dos Estados Unidos. Takata era filha de camponeses imigrantes japoneses. Trabalhava como boia fria na cultura de bambu e de cana-de-açúcar. Lecionou em uma escola religiosa de primeiro grau e foi governanta de uma residência onde permaneceu por 20 anos. Aos 35 anos, desenvolveu um problema pulmonar e um tumor abdominal. Em 1935, resolveu viajar ao Japão para notificar seus pais sobre a morte de sua irmã e tratar-se na clínica Maeda, em Akasaka. Na viagem de barco, a qual durou cerca de 10 dias, descobriu-se que, além do problema pulmonar e do tumor abdominal, Takata estava com pedras na vesícula e problema no apêndice. Logo após sua chegada, foi internada para se submeter a uma cirurgia. Já na sala cirúrgica, minutos antes da operação, Hawayo ouviu uma voz afirmando várias vezes: a operação não é necessária, a operação não é necessária, a operação não é necessária. Senti então que haveria outro modo de se curar. O médico, ao ser comunicado do aviso, cancelou a operação e indicou-a para um tratamento de Reiki na clínica Shina no Maki, do Dr. Hayashi, onde começou a receber tratamentos diários. Em 4 meses estava totalmente curada, havia ganhado 5 quilos e aparentava ser 10 anos mais jovem. Durante sessões de Reiki, Takata não entendia como as mãos daquelas pessoas que a tratavam podiam esquentar tanto e chegou a procurar pilhas escondidas nos kimonos dos reikianos que a atendiam. Takata decidiu aprender o Reiki e concordou em permanecer no Japão para trabalhar na clínica de Reiki todos os dias ao longo daquele ano. Recebeu o nível 1 de Reiki na primavera de 1936. Ela tratou muitos casos diferentes com sucesso e aprendeu que para tratar o efeito seria preciso remover a causa. Cumpridas com êxito as exigências impostas para o primeiro nível, Takata recebeu treinamento do segundo nível e ficou devendo $500. Voltou em seguida ao Havaí, até então sem a intenção de profissionalizar-se no Reiki. Em outubro de 1936, instalou-se com sua família em uma casa em Hilo, onde durante 10 anos funcionou seu primeiro consultório. Hawayo recebeu em sua casa a visita do Dr. Hayashi e de sua filha, os quais durante 6 meses permaneceram no Havaí, proferindo palestras e dando demonstrações sobre o Reiki. Em fevereiro de 1938, antes de Hayashi
deixar o Havaí para voltar ao Japão, este comunicou a seus alunos que Takata, a partir daquele momento, era mestra de Reiki formada por ele. A senhora Takata praticava Reiki no Havaí e se tornou uma mestra muito conhecida. Viajou por muitos lugares do mundo ensinando e tratando com Reiki. Ela era uma poderosa curadora e atribuía o sucesso de seus tratamentos ao fato de que aplicava muito Reiki em seus clientes. Devido às exigências legais americanas para o funcionamento de consultórios de medicina alternativas serem muito rígidas, a senhora Takata retirou do ensino do Reiki as massagens e os movimentos percussivos. Deixou apenas o TAT, ou seja, a cura por imposição de mãos. Somente em 1970, a senhora Takata começou a iniciar mestres de Reiki. O gravíssimo incidente entre Japão e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial trouxe um vácuo para a história do Reiki, já que as autoridades americanas, quando ocuparam o Japão, proibiram as práticas da tradicional medicina japonesa. Se hoje podemos receber e praticar o Reiki, devemos isso à senhora Takata, que continuou o legado de Sensei Uzui, de Hayashi Sensei, e foi a responsável pela disseminação do Reiki no Ocidente. Somente em 1998, o Reiki chega ao Brasil através de Claudete França. Vamos continuar no próximo encontro falando sobre o Reiki ativo. Mas vamos nos concentrar e colocar nossas mãos em direção ao chakra coronário, vendo o primeiro símbolo se instalar aí. Agora na direção do chakra frontal. Chakra laríngeo. Chakra cardíaco. Chakra solar. Chakra umbilical. Chakra básico, a pontinha da coluna. Símbolo do Reiki nas mãos. Os joelhos, os tornozelos, o dorso dos pés, na planta dos pés. Símbolo do Reiki bem grande à frente, atrás, à esquerda e à direita. Estamos dentro da energia reikiana, utilizando o símbolo número 1 do Reiki. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Procure praticar o Reiki, se auto-aplicar e auxiliar as pessoas também, aplicando à distância. Fique com Deus. Vamos continuar lendo o livro Fácil sobre Reiki. A última aula foi sobre um auxiliar, Shujiro Hayashi, que auxiliou muito Mikao Uzui.
Então vamos continuar. Vou só recordar os 5 princípios. Só por hoje mantenho a calma. Só por hoje sou sem preocupações. Só por hoje sou grata. Só por hoje trabalho honestamente. Só por hoje sou amável e gentil com todos os seres. Vamos ver agora a continuação de origem do Reiki, a senhora Hawayo Takata, nascida na Ilha das Flores de Kauai, Havaí, arquipélago anexado em 1898 ao território dos Estados Unidos. Takata era filha de camponeses imigrantes japoneses. Trabalhava como boia fria na cultura de bambu e de cana-de-açúcar. Lecionou em uma escola religiosa de primeiro grau e foi governanta de uma residência onde permaneceu por 20 anos. Aos 35 anos, desenvolveu um problema pulmonar e um tumor abdominal. Em 1935, resolveu viajar ao Japão para notificar seus pais sobre a morte de sua irmã e tratar-se na clínica Maeda, em Akasaka. Na viagem de barco, a qual durou cerca de 10 dias, descobriu-se que, além do problema pulmonar e do tumor abdominal, Takata estava com pedras na vesícula e problema no apêndice. Logo após sua chegada, foi internada para se submeter a uma cirurgia. Já na sala cirúrgica, minutos antes da operação, Hawayo ouviu uma voz afirmando várias vezes: a operação não é necessária, a operação não é necessária, a operação não é necessária. Senti então que haveria outro modo de se curar. O médico, ao ser comunicado do aviso, cancelou a operação e indicou para um tratamento de Reiki na clínica Shina no Maki, do Dr. Hayashi, onde começou a receber tratamentos diários. Em 4 meses estava totalmente curada, havia ganhado 5 quilos e aparentava ser 10 anos mais jovem. Durante sessões de Reiki, Takata não entendia como as mãos daquelas pessoas que a tratavam podiam esquentar tanto e chegou a procurar pilhas escondidas nos kimonos dos reikianos que a atendiam. Takata decidiu aprender o Reiki e concordou em permanecer no Japão para trabalhar na clínica de Reiki todos os dias ao longo daquele ano. Recebeu o nível 1 de Reiki na primavera de 1936. Ela tratou muitos casos diferentes com sucesso e aprendeu que para tratar o efeito seria preciso remover a causa. Cumpridas com êxito as exigências impostas para o primeiro nível, Takata recebeu treinamento do segundo nível e ficou devendo $500. Voltou em seguida ao Havaí, até então sem a intenção de profissionalizar-se no Reiki. Em outubro de 1936, instalou-se com sua família em uma casa em Hilo, onde durante 10 anos funcionou seu primeiro consultório. Hawayo recebeu em sua casa a visita do Dr. Hayashi e de sua filha, os quais durante 6 meses permaneceram no Havaí, proferindo palestras e dando demonstrações sobre o Reiki. Em fevereiro de 1938, antes de Hayashi deixar o Havaí para voltar ao Japão, este comunicou a seus alunos que Takata, a partir daquele momento, era mestra de Reiki formada por ele. A senhora Takata praticava Reiki no Havaí e se tornou uma mestra muito conhecida.
Viajou por muitos lugares do mundo, ensinando e tratando com reiki. Ela era uma poderosa curadora e atribuía o sucesso de seus tratamentos ao fato de que aplicava muito reiki em seus clientes. Devido às exigências legais americanas para o funcionamento de consultórios de medicina alternativas serem muito rígidas, a senhora Takata retirou do ensino do reiki as massagens e os movimentos percussivos. Deixou apenas o TAT, ou seja, a cura por imposição de mãos. Somente em 1970, a senhora Takata começou a iniciar mestres de reiki. O gravíssimo incidente entre Japão e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial trouxe um vácuo para a história do reiki, já que as autoridades americanas, quando ocuparam o Japão, proibiram as práticas da tradicional medicina japonesa. Se hoje podemos receber e praticar o reiki, devemos isso à senhora Takata, que continuou o legado de Sensei Uzui, de Hayashi Sensei, e foi a responsável pela disseminação do reiki no Ocidente. Somente em 1998, o reiki chega ao Brasil através de Claudete França. Vamos continuar no próximo encontro falando sobre o reiki ativo, mas vamos nos concentrar e colocar nossas mãos em direção ao chakra coronário, vendo o primeiro símbolo se instalar aí. Agora na direção do chakra frontal. Chakra laríngeo. Chakra cardíaco. Chakra solar. Chakra umbilical. Chakra básico, na pontinha da coluna. Símbolo do reiki nas mãos. Nos joelhos, nos tornozelos, no dorso dos pés, na planta dos pés. Símbolo do reiki bem grande à frente. Atrás, à esquerda e à direita. Estamos dentro da energia reikiana, utilizando o símbolo número 1 do reiki. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Procure praticar o reiki, se auto-aplicar e auxiliar as pessoas também, aplicando à distância. Fique com Deus. Vamos continuar lendo o livro Fácil sobre Reiki. A última aula foi sobre um auxiliar, Shujiro Hayashi, que auxiliou muito Mikao Uzui. Então vamos continuar, vou só recordar os 5 princípios. Só por hoje mantenho a calma, só por hoje sou sem preocupações, só por hoje sou grata, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou amável e gentil com todos os seres.
Vamos ver agora a continuação da origem do Reiki, a senhora Hawayo Takata, nascida na Ilha das Flores de Kauai, Havaí, arquipélago anexado em 1898 ao território dos Estados Unidos. Takata era filha de camponeses imigrantes japoneses. Trabalhava como boia fria na cultura de bambu e de cana-de-açúcar. Lecionou em uma escola religiosa de primeiro grau e foi governanta de uma residência onde permaneceu por 20 anos. Aos 35 anos, desenvolveu um problema pulmonar e um tumor abdominal. Em 1935, resolveu viajar ao Japão para notificar seus pais sobre a morte de sua irmã e tratar-se na clínica Maeda, em Akasaka. Na viagem de barco, a qual durou cerca de 10 dias, descobriu-se que, além do problema pulmonar e do tumor abdominal, Takata estava com pedras na vesícula e problema no apêndice. Logo após sua chegada, foi internada para se submeter a uma cirurgia. Já na sala cirúrgica, minutos antes da operação, Hawayo ouviu uma voz afirmando várias vezes: a operação não é necessária, a operação não é necessária, a operação não é necessária. Senti então que haveria outro modo de se curar. O médico, ao ser comunicado do aviso, cancelou a operação e indicou-a para um tratamento de Reiki na clínica Shina no Maki, do Dr. Hayashi, onde começou a receber tratamentos diários. Em 4 meses estava totalmente curada, havia ganhado 5 quilos e aparentava ser 10 anos mais jovem. Durante sessões de Reiki, Takata não entendia como as mãos daquelas pessoas que a tratavam podiam esquentar tanto, e chegou a procurar pilhas escondidas nos kimonos dos reikianos que a atendiam. Takata decidiu aprender o Reiki e concordou em permanecer no Japão para trabalhar na clínica de Reiki todos os dias ao longo daquele ano. Recebeu o nível 1 de Reiki na primavera de 1936. Ela tratou muitos casos diferentes com sucesso e aprendeu que para tratar o efeito seria preciso remover a causa. Cumpridas com êxito as exigências impostas para o primeiro nível, Takata recebeu treinamento do segundo nível e ficou devendo $500. Voltou em seguida ao Havaí, até então sem a intenção de profissionalizar-se no Reiki. Em outubro de 1936, instalou-se com sua família em uma casa em Hilo, onde durante 10 anos funcionou seu primeiro consultório. Hawayo recebeu em sua casa a visita do Dr. Hayashi e de sua filha, os quais durante 6 meses permaneceram no Havaí, proferindo palestras e dando demonstrações sobre o Reiki. Em fevereiro de 1938, antes de Hayashi deixar o Havaí para voltar ao Japão, este comunicou a seus alunos que Takata, a partir daquele momento, era mestra de Reiki formada por ele. A senhora Takata praticava Reiki no Havaí e se tornou uma mestra muito conhecida. Viajou por muitos lugares do mundo ensinando e tratando com Reiki. Ela era uma poderosa curadora e atribuía o sucesso de seus tratamentos ao fato de que aplicava muito Reiki em seus clientes. Devido às exigências legais americanas,
para o funcionamento de consultórios de medicina alternativas serem muito rígidas, a senhora Takata retirou do ensino do Reiki as massagens e os movimentos percussivos. Deixou apenas o TAT, ou seja, a cura por imposição de mãos. Somente em 1970, a senhora Takata começou a iniciar mestres de Reiki. O gravíssimo incidente entre Japão e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial trouxe um vácuo para a história do Reiki, já que as autoridades americanas, quando ocuparam o Japão, proibiram as práticas da tradicional medicina japonesa. Se hoje podemos receber e praticar o Reiki, devemos isso à senhora Takata, que continuou o legado de Sensei Uzui, de Hayashi Sensei, e foi a responsável pela disseminação do Reiki no Ocidente. Somente em 1998, o Reiki chega ao Brasil através de Claudete França. Vamos continuar no próximo encontro falando sobre o Reiki ativo. Mas vamos nos concentrar e colocar nossas mãos em direção ao chakra coronário, vendo o primeiro símbolo se instalar aí. Agora na direção do chakra frontal. Chakra laríngeo. Chakra cardíaco. Chakra solar. Chakra umbilical. Chakra básico, a pontinha da coluna. Símbolo do Reiki nas mãos. Os joelhos, os tornozelos, o dorso dos pés, na planta dos pés. Símbolo do Reiki bem grande à frente. Atrás, à esquerda e à direita. Estamos dentro da energia reikiana, utilizando o símbolo número 1 do Reiki. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Procure praticar o Reiki, se auto-aplicar e auxiliar as pessoas também, aplicando à distância. Fique com Deus. Vamos continuar lendo o livro Fácil sobre Reiki. A última aula foi sobre um auxiliar, Shujiro Hayashi, que auxiliou muito Mikao Uzui. Então vamos continuar, vou só recordar os 5 princípios. Só por hoje mantenho a calma, só por hoje sou sem preocupações, só por hoje sou grata, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou amável e gentil com todos os seres. Vamos ver agora a continuação de origem do Reiki, a senhora Hawayo Takata, nascida na Ilha das Flores de Kauai, Havaí,
arquipélago anexado em 1898 ao território dos Estados Unidos. Takata era filha de camponeses imigrantes japoneses. Trabalhava como boia fria na cultura de bambu e de cana-de-açúcar. Lecionou em uma escola religiosa de primeiro grau e foi governanta de uma residência onde permaneceu por 20 anos. Aos 35 anos, desenvolveu um problema pulmonar e um tumor abdominal. Em 1935, resolveu viajar ao Japão para notificar seus pais sobre a morte de sua irmã e tratar-se na clínica Maeda, em Akasaka. Na viagem de barco, a qual durou cerca de 10 dias, descobriu-se que, além do problema pulmonar e do tumor abdominal, Takata estava com pedras na vesícula e problema no apêndice. Logo após sua chegada, foi internada para se submeter a uma cirurgia. Já na sala cirúrgica, minutos antes da operação, Uaio ouviu uma voz afirmando várias vezes: a operação não é necessária, a operação não é necessária, a operação não é necessária. Senti então que haveria outro modo de se curar. O médico, ao ser comunicado do aviso, cancelou a operação e indicou-a para um tratamento de reiki na clínica Shina no Maki, do Dr. Hayashi, onde começou a receber tratamentos diários. Em 4 meses estava totalmente curada, havia ganhado 5 quilos e aparentava ser 10 anos mais jovem. Durante sessões de reiki, Takata não entendia como as mãos daquelas pessoas que a tratavam podiam esquentar tanto e chegou a procurar pilhas escondidas nos kimonos dos reikianos que a atendiam. Takata decidiu aprender o reiki e concordou em permanecer no Japão para trabalhar na clínica de reiki todos os dias ao longo daquele ano. Recebeu o nível 1 de reiki na primavera de 1936. Ela tratou muitos casos diferentes com sucesso e aprendeu que para tratar o efeito seria preciso remover a causa. Cumpridas com êxito as exigências impostas para o primeiro nível, Takata recebeu treinamento do segundo nível e ficou devendo $500. Voltou em seguida ao Havaí, até então sem a intenção de profissionalizar-se no reiki. Em outubro de 1936, instalou-se com sua família em uma casa em Hilo, onde durante 10 anos funcionou seu primeiro consultório. Uaio recebeu em sua casa a visita do Dr. Hayashi e de sua filha, os quais durante 6 meses permaneceram no Havaí, proferindo palestras e dando demonstrações sobre o reiki. Em fevereiro de 1938, antes de Hayashi deixar o Havaí para voltar ao Japão, este comunicou a seus alunos que Takata, a partir daquele momento, era mestra de reiki formada por ele. A senhora Takata praticava reiki no Havaí e se tornou uma mestra muito conhecida. Viajou por muitos lugares do mundo ensinando e tratando com reiki. Ela era uma poderosa curadora e atribuía o sucesso de seus tratamentos ao fato de que aplicava muito reiki em seus clientes. Devido às exigências legais americanas para o funcionamento de consultórios de medicina alternativas serem muito rígidas, a senhora Takata retirou do ensino do reiki as massagens e os movimentos percussivos. Deixou apenas o TAT, ou seja,
a cura por imposição de mãos. Somente em 1970, a senhora Takata começou a iniciar mestres de Reiki. O gravíssimo incidente entre Japão e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial trouxe um vácuo para a história do Reiki, já que as autoridades americanas, quando ocuparam o Japão, proibiram as práticas da tradicional medicina japonesa. Se hoje podemos receber e praticar o Reiki, devemos isso à senhora Takata, que continuou o legado de Sensei Usui, de Hayashi Sensei, e foi a responsável pela disseminação do Reiki no Ocidente. Somente em 1998, o Reiki chega ao Brasil através de Claudete França. Vamos continuar no próximo encontro falando sobre o Reiki ativo. Mas vamos nos concentrar e colocar nossas mãos em direção ao chakra coronário, vendo o primeiro símbolo se instalar aí. Agora na direção do chakra frontal. Chakra laríngeo. Chakra cardíaco. Chakra solar. Chakra umbilical. Chakra básico, na pontinha da coluna. Símbolo do Reiki nas mãos. Nos joelhos, nos tornozelos, no dorso dos pés, na planta dos pés. Símbolo do Reiki bem grande à frente, atrás, à esquerda e à direita. E estamos dentro da energia reikiana, utilizando o símbolo número 1 do Reiki. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Shokurei, shokurei, shokurei. Procure praticar o Reiki, se auto-aplicar e auxiliar as pessoas também, aplicando à distância. Fique com Deus. Vamos dar continuidade ao estudo do livro fácil sobre Reiki, da professora Catarina Garcia de Souza. Vamos ver, nós falamos sobre Mikao Usui. Agora falamos sobre os 5 princípios. Só por hoje mantenho a calma, só por hoje sou sem preocupações, só por hoje sou grata, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou amável e gentil com todos os seres. Agora vamos falar sobre Shujiro Hayashi. Nascido em 1878, veio de uma família de pessoas bem educadas que somavam riquezas consideráveis e condição social. Hayashi era médico e comandante da Marinha Imperial Japonesa. Falava inglês e aos 49 anos, já na reserva da Marinha, procurava um modo de ajudar os outros. Conheceu o Dr. Mikao Usui e, por ser jovem e já aposentado, passou a viajar com ele, acompanhando-o em seu trabalho de cura e ensinamentos. Hayashi foi um dos mais devotos alunos de Mikao Usui, tendo se envolvido profundamente com a prática do Reiki e recebido dele todos os ensinamentos até o nível de Shihan, ou seja, mestre.
Em 1925, portanto, um ano antes do seu falecimento, Sensei Uzui pediu ao Dr. Hayashi que esse se desvinculasse da Gakkai e abrisse sua própria clínica de Reiki. Dr. Hayashi, consciente da importância do método, preservou o conhecimento deste e fundou o primeiro estabelecimento de Reiki em Tóquio, próximo ao Palácio Imperial. A clínica continha 8 leitos, onde em cada um 2 reikianos tratavam os pacientes. Naquela época, os riscos cirúrgicos eram muito grandes, já que a penicilina só foi difundida para o mundo após 1945. Hayashi não teve apoio financeiro do governo, mas conseguiu manter sua clínica por mais de 20 anos, graças à ajuda daqueles que podiam pagar seus tratamentos e aos excelentes resultados que obtinham. A clínica chegou a ser reconhecida como uma alternativa válida para todos os tipos de problemas pelo próprio governo japonês. A clínica do Dr. Hayashi não só curava, como ensinava aos novos discípulos a prática do método. De lá, os novos terapeutas saíam também para curar as pessoas que não podiam se locomover. Hayashi manteve detalhados históricos de tratamentos e produziu uma ampla documentação que demonstra que o Reiki encontra a fonte dos sintomas físicos e revitaliza o corpo na sua totalidade. Essas informações foram usadas por ele para repensar as posições da aplicação e sistematizar os níveis de Reiki. Ele denominou essa técnica de Uzui Reiki. Somente após a tarefa do Dr. Hayashi, o Reiki ficou estruturado, permitindo que todas as pessoas pudessem utilizá-lo sem conhecimentos prévios especiais. Sabemos que Hayashi era um homem prático e bastante criterioso. Ele era tão cuidadoso e trabalhador que tornou sua clínica famosa e próspera, inclusive sendo visitada pelo imperador japonês. Em 1938, o Dr. Hayashi, como militar, percebeu que uma grande guerra estava começando e que muitos homens perderiam a vida, inclusive ele próprio. Decidiu então dar o mestrado à sua esposa e à senhora Hawayo Takata, uma antiga paciente que se tornara reikiana e que morava nos Estados Unidos, no Havaí. Shujiro Hayashi faleceu em uma terça-feira, 10 de maio de 41, tendo elegido antes a senhora Takata para dar continuidade à propagação do Reiki. Oportuno lembrar que na mesma ocasião havia somente 5 mestres vivos, e dentre eles a esposa de Hayashi, Kie Hayashi. Após a morte de Shujiro Hayashi, a esposa dele, Kie Hayashi, assumiu o instituto e tornou-se sua sucessora direta. Kie Sensei deu continuidade ao trabalho de seu marido, viajando por todo o Japão. Depois da Segunda Guerra Mundial, Kie Sensei para com suas viagens, retomando-as apenas em 1950. As atividades do Instituto Hayashi Reiki findaram-se com Kie Sensei, sem nenhum sucessor para substituí-la. A partir de então, abre-se um vácuo na história do Reiki no Japão. Vamos continuar na próxima aula falando da senhora Takata. Prestemos atenção nesses estudos sobre o Reiki, porque isso vai poder nos ajudar muitíssimo. O estudo é necessário. Namastê. Vamos dar continuidade ao livro sobre o Reiki. Nós falamos de Mikao Uzui, que foi o fundador
desse movimento do Reiki foi de grande validade. Vejamos um pequeno trecho da entrevista de Mikao Usui. Enquanto jejuava, entrei em contato com uma energia intensa e, de um modo misterioso, fui inspirado, recebi a energia Reiki. Tornou-se claro para mim que eu recebera a arte espiritual de cura. Mikao Usui teria ficado inconsciente durante algum tempo. Depois de voltar à consciência plena, percebeu que algo diferente havia incomodado. Depois de voltar à consciência plena, percebeu que algo diferente havia acontecido com ele e que suas capacidades de cura também haviam se ampliado de forma intensa. O Zui Sensei, como era chamado por seus alunos, usou suas novas habilidades de cura para ajudar os outros e, por aproximadamente 7 anos, trabalhou com os pobres de Kyoto. Mikao Usui desenvolveu o sistema de Reiki para que as pessoas dispusessem de um método simples para religar-se com sua espiritualidade interior. Nunca foi sua intenção original enviar um sistema de cura para o mundo. A cura com as mãos era apenas um aspecto das suas ideias iniciais, as quais foram influenciadas por diversos sistemas de crença e filosofias tradicionais da época no Japão. A realização mais notável de Mikao Usui foi inspirar-se em todas essas práticas, algumas das quais exigiriam em torno de todas essas práticas, algumas das quais exigiriam em torno de 20 anos para serem aperfeiçoadas por uma pessoa comum e, a partir delas, criar um sistema de aplicação de Reiki acessível a todos. Também parece evidente que o Zui simplesmente não pretendia ensinar um sistema de cura, mas sim um sistema holístico que poderia levar o seguidor a um caminho para a iluminação sem as restrições da religião organizada. Em 1923, como já mencionamos, o terremoto de Kanto devastou Kyoto. Mikao Usui começou a tratar quantas pessoas pôde com Reiki. Como a demanda foi muito grande, ele expandiu sua clínica e construiu uma maior em Nakano. Por causa disso, sua reputação como curador se espalhou por todo o Japão, onde ele ensinou muitas pessoas e iniciou 16 professores. O governo japonês o premiou com Konsanto, prêmio por fazer trabalhos honrados e ajudar pessoas, principalmente durante o terremoto Kanto. Enquanto ensinava em Fukuyama,
sofreu um derrame e morreu em 9 de março de 1926. Mikao Usui deixou 5 princípios do Reiki, baseados em ensinamentos do imperador Meiji, que ele considerava fundamentais para aquelas pessoas que queriam utilizar o Reiki como caminho espiritual. Os 5 princípios do Reiki, em japonês, Gokai, são a maneira que Mikao Usui usou para que o reikiano trabalhe em si mesmo um aprimoramento, levando-o a refletir, observar e mudar aos poucos seus padrões negativos de comportamentos. 5 princípios. Os 5 princípios são: só por hoje, mantenham a calma. Segundo, só por hoje, sou sem preocupações. Terceiro, só por hoje, trabalho honestamente. Quinto, só por hoje, sou amante. Então é importante que nós fixemos esses 5 princípios. E vamos continuar esse livro do Reiki no próximo encontro nosso. É importante estudar o Reiki, é importante aplicar o Alto Reiki, trabalhar todos os chakras. Vamos continuar lendo o livro Fácil sobre Reiki. A última aula foi sobre um auxiliar, Shujiro Hayashi, que auxiliou muito Mikao Usui. Então vamos continuar, vou só recordar os 5 princípios. Só por hoje mantenho a calma, só por hoje sou sem preocupações, só por hoje sou grata, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou amável e gentil com todos os seres. Vamos ver agora a continuação da origem do Reiki, a senhora Hawayo Takata, nascida na Ilha das Flores de Kauai, Havaí, arquipélago anexado em 1898 ao território dos Estados Unidos. Takata era filha de camponeses imigrantes japoneses. Trabalhava como boia fria na cultura de bambu e de cana-de-açúcar. Lecionou em uma escola religiosa de primeiro grau e foi governanta de uma residência onde permaneceu por 20 anos. Aos 35 anos, desenvolveu um problema pulmonar e um tumor abdominal. Em 1935, resolveu viajar ao Japão para notificar seus pais sobre a morte de sua irmã e tratar-se na clínica Maeda, em Akasaka. Na viagem de barco, a qual durou cerca de 10 dias, descobriu-se que, além do problema pulmonar e do tumor abdominal, Takata estava com pedras na vesícula e problema no apêndice. Logo após sua chegada, foi internada para se submeter a uma cirurgia. Já na sala cirúrgica,
Minutos antes da operação, Ha Uaio ouviu uma voz afirmando várias vezes: a operação não é necessária, a operação não é necessária, a operação não é necessária. Senti então que haveria outro modo de se curar. O médico, ao ser comunicado do aviso, cancelou a operação e indicou-a para um tratamento de reiki na clínica China no Maki, do Dr. Hayashi, onde começou a receber tratamentos diários. Em 4 meses estava totalmente curada, havia ganhado 5 quilos e aparentava ser 10 anos mais jovem. Durante sessões de reiki, Takata não entendia como as mãos daquelas pessoas que a tratavam podiam esquentar tanto e chegou a procurar pilhas escondidas nos kimonos dos reikianos que a atendiam. Takata decidiu aprender o reiki e concordou em permanecer no Japão para trabalhar na clínica de reiki todos os dias ao longo daquele ano. Recebeu o nível 1 de reiki na primavera de 1936. Ela tratou muitos casos diferentes com sucesso e aprendeu que para tratar o efeito seria preciso remover a causa. Cumpridas com êxito as exigências impostas para o primeiro nível, Takata recebeu treinamento do segundo nível e ficou devendo $500. Voltou em seguida ao Havaí, até então sem a intenção de profissionalizar-se no reiki. Em outubro de 1936, instalou-se com sua família em uma casa em Hilo, onde durante 10 anos funcionou seu primeiro consultório. Ha Uaio recebeu em sua casa a visita do Dr. Hayashi e de sua filha, os quais durante 6 meses permaneceram no Havaí, proferindo palestras e dando demonstrações sobre o reiki. Em fevereiro de 1938, antes de Hayashi deixar o Havaí para voltar ao Japão, este comunicou a seus alunos que Takata, a partir daquele momento, era mestra de reiki formada por ele. A senhora Takata praticava reiki no Havaí e se tornou uma mestra muito conhecida. Viajou por muitos lugares do mundo ensinando e tratando com reiki. Ela era uma poderosa curadora e atribuía o sucesso de seus tratamentos ao fato de que aplicava muito reiki em seus clientes. Devido às exigências legais americanas para o funcionamento de consultórios de medicina alternativas serem muito rígidas, a senhora Takata retirou do ensino do reiki as massagens e os movimentos percussivos. Deixou apenas o TAT, ou seja, a cura por imposição de mãos. Somente em 1970, a senhora Takata começou a iniciar mestres de reiki. O gravíssimo incidente entre Japão e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial trouxe um vácuo para a história do reiki, já que as autoridades americanas, quando ocuparam o Japão, proibiram as práticas da tradicional medicina japonesa. Se hoje podemos receber e praticar o reiki, devemos isso à senhora Takata, que continuou o legado de Sensei Uzui, de Hayashi Sensei, e foi a responsável pela disseminação do reiki no Ocidente. Somente em 1998, o reiki chega ao Brasil através de Claudete França. Vamos continuar no próximo encontro falando sobre o reiki ativo. Mas vamos nos concentrar e colocar nossas mãos em direção ao chakra coronário, vendo o primeiro símbolo se instalar aí.
Agora, na direção do chakra frontal. Chakra laríngeo. Chakra cardíaco. Chakra solar. Chakra umbilical.